bem, gente, nós vamos começar esse módulo, que é um módulo de escatologia. Escatologia. Alguém aí sabe o que significa a palavra escatologia? Estudo do Apocalipse? Não. Escatologia é estudo das últimas coisas, ok? Então, escatologia estudo últimas coisas. Existe até mesmo escatologias em outras religiões, tá? Existem os apocalipses, tá? De outras religiões, que são o fim dos mundos, fim do mundo. Até tem um exemplo muito recente, abordado no filme de Hollywood, né? Chamado Ragnarok, que é o fim da cultura alemã, né? Germânica, da Alemanha, dos povos nórdicos, né? Onde tem o deus Thor, tem o deus Odin, né? E até mesmo na religião ali germânica tem o seu apocalipse. Então, várias religiões, como as religiões hindus, né? Outras religiões têm quando se fala das últimas coisas do fim do mundo. Então, nós vamos estudar a escatologia, que é a escatologia, na escatologia é estudado o que? O livro é estudado o livro do Apocalipse. Nós temos a nossa apostila aqui, na página 21, diz: o Senhor Jesus Cristo é e sempre será a revelação, por excelência, do Deus invisível. Ele é o Deus manifesto às suas criaturas. Deus manifestou-se de várias maneiras diferentes, mas nesses últimos dias, por meio de Cristo Jesus, seu Filho. Essas manifestações são feitas da mesma pessoa. Ele veio em carne. Página 22. Aqui ele está fazendo todo um balanço de Jesus, né? De como Jesus é visto nas Escrituras Sagradas, ok? Aqui, ó, Jesus é o príncipe dos exércitos de Israel, que apareceu a Josué e destruiu Jericó. Jesus é aquele que dirigirá a última batalha e os acontecimentos que causarão a destruição final das forças malignas. Então aqui está mostrando quem é Jesus. Descendo aqui um pouco, você vai ver aquele que em companhia, terceira palavra, em companhia de 2 anjos visitou Abraão em Mamre e ordenou a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, salvando Ló e suas filhas. Ele é o mesmo em meio a inumeráveis hostes de anjos que ordenará as pragas e castigos que destruirão os rebeldes. Então nós temos aqui, Jesus é a pessoa principal a ser estudada no livro de Apocalipse, ok? Ele que um dia veremos sob seu trono excelso, com milhões e milhões de anjos e de remidos ao seu redor, adorando, e ele mesmo ordenará o desenvolvimento dos acontecimentos finais. O Apocalipse é o último livro do Novo Testamento, singular entre os demais. Ele é ao mesmo tempo uma revelação do futuro, ao mesmo tempo ele é uma profecia e é ao mesmo tempo um conjunto de 7 cartas. Então ele vai trazer o que vai acontecer no futuro. Ele é o cumprimento das profecias. Por exemplo, você vê Mateus 25, Mateus 24, você vê o livro de Daniel, você lê outros trechos, no próprio Gênesis tem trechos que falam do final das coisas, e o Apocalipse é, podemos dizer,
três características. Ele é, primeiro, uma revelação do que vai acontecer no futuro. Número 2, ele é uma profecia. E número 3, um conjunto de 7 cartas. João escreveu esse livro quando estava na ilha de Patmos. Ele era prisioneiro na ilha de Patmos. E ele escreveu essa carta, né, esse livro, porque Deus o revelou o que haveria de acontecer. A palavra Apocalipse se deriva da palavra grega Apocalipsis, traduzida por revelação. Então, por exemplo, até na Bíblia americana, a Bíblia em inglês não é Apocalipse, é Revelation. Então a palavra Apocalipse significa revelação. 5 fatos importantes no tocante ao contexto desse livro são revelados no capítulo 1. Número 1 é a revelação de Jesus Cristo. Número 2 é a revelação dada de forma sobrenatural por Cristo através do seu anjo. Então, a revelação não foi dada pelo anjo. Isso é muito importante, para que a gente também não idolatre o anjo. A pessoa principal, como eu disse no início da aula, é o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo usou um dos seus anjos para revelar a João. Número 3, a revelação desse desvendamento foi entregue a João, servo de Deus. Então, foi entregue a um homem, João. João teve as visões e recebeu a mensagem apocalíptica quando esteve exilado na ilha de Patmos. Isso fica ali na Turquia, sudoeste de Éfeso, por causa da palavra de Deus e testemunho próprio. Número 5, os destinatários iniciais foram as 7 igrejas da Ásia. Quando fala Ásia, gente, não é a Ásia que está o Japão, a China, Vietnã, Coreia do Norte, Coreia do Sul, não. É a chamada Ásia Menor, ou Ásia Antiga, Antiga Ásia, que é ali na Turquia, não é? Se fizer um desenho, eu vou separar aqui as canetas, senão para não confundir, tá? Eu vou usar a minha. Se você for desenhar um mapa, ele dá mais ou menos. Aqui é a África, aqui é a Palestina, Mar Vermelho, aqui é a faixa de Gaza, aqui Israel, tá. Aqui, nessa região aqui, nessa área aqui, ó, é a Turquia. Aqui é o Mar Mediterrâneo, tá? Mar Mediterrâneo. A Turquia, as igrejas da Ásia ficavam aqui em cima, tá? Na Turquia. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos da posição de onde ficavam as igrejas, onde João foi levado, preso, né? Então, João recebeu essa revelação de Deus, né, para enviar para as 7 igrejas que estavam aqui nessa área, mais especificamente aqui desse lado aqui, que tem uma entradazinha, decorar mapa é fogo, né? Mas é uma entradazinha aqui, tem uma entradazinha aqui, é mais para cima. As igrejas ficavam aqui, nessa região aqui. E aí ele recebeu essa revelação para passar para as igrejas. Isto é, ele recebeu a revelação, escreveu uma carta e mandou entregar nestas igrejas. Ok? Página 23, o propósito. Qual o objetivo do livro de Apocalipse? Dar ao mundo uma última declaração divina de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Número 2, o Apocalipse anuncia o último convite aos pecadores para se reconciliarem com Deus.
capítulos do livro são manifestados assim. Quando porém os covardes, venha, receba a graça. São todos o quê? São tanto convocações quanto sentenças. Então, o livro do Apocalipse, ele fala sobre declaração sobre o Filho de Deus, sobre Jesus ser o Filho de Deus. Se vocês quiserem anotar, tá? Declaração sobre Jesus, o Filho de Deus. Número 2 é um convite à reconciliação. Número 1, reforçar Jesus como Filho de Deus. Número 2, reconciliação. E número 3, sentença. Pode sublinhar também. Eu faço assim, gente, eu sublinho as palavras ali mais fortes. Sublinho, fica mais fácil. Oi, irmã, paz. Fica mais fácil de quando você lê, você identificar. Eu marco com caneta, aquela fluorescente, que é bom que marca bem. Página 24. Aos crentes, essa profecia tem um propósito duplo. Então, para o crente, tem 2 objetivos, que é a admoestação e alento. O que é admoestação? Tem diferença de admoestação para alento? Quem pode me dizer? Alguém pode falar? Qual a diferença de admoestação para alento? É um pouco diferente, né? A admoestação é chamar a atenção da pessoa. Eu vou te admoestar, eu vou te ensinar, eu vou te orientar, eu vou te discipular, te disciplinar, vou te admoestar. E alento é o quê? Quando a gente consola a pessoa. É uma palavra que está ligada à consolação. Vamos trazer alento a esta alma. Vamos trazer uma consolação. Vamos trazer uma palavra de carinho. Então o livro de Apocalipse, ao mesmo tempo que ele é um livro de presta atenção, é um livro de que está falando assim, ó, olha para cá, é um livro que está falando assim, ó, olha para mim, olha para o final das coisas, e ao mesmo tempo ele está falando assim, vocês vão morar na Nova Jerusalém. Vocês vão morar 1000 anos numa situação de que o leão vai comer ao lado do corneirinho, não é? Vocês vão viver na Nova Jerusalém. Então ele tem essas 2 características importantíssimas: a administração e alento. Ele repreende, anima, esquadrinha, exorta, incentiva, estimula a sermos santos diante de Deus. A maneira que ele utilizou para ensinar os cristãos é através de juízos diretos. Para quem? Os juízos foram lançados para quem? Para 7 igrejas, ok? Então Deus está lançando isso para 7 igrejas. Continuando aqui. Todas as divisões do livro têm suas lições para o salvo, observando que o Senhor Jesus Cristo elogia e censura as igrejas. Notamos o que lhe agrada ou não. É importante, quando você lê a carta, todas as igrejas têm algo que Jesus critica, que Jesus questiona, que Jesus demonstra, que Jesus acusa. Essa palavra, acusa mesmo, né? Tenho contra ti, não é? Tenho contra ti, e ele vai falando, tenho contra ti. Ele está trazendo o que? Uma admoestação. Só que ao mesmo tempo tem lá, no livro de Apocalipse, lá no
Eu, porém, conheço, não é, as tuas obras. Então ele está trazendo alento, está trazendo carinho. Eis que eu falei que aqueles da sinagoga de Satanás saibam que eu te amo, não é? Então, ele está trazendo esses dois sentimentos para a igreja. Outra maneira, lá embaixo, outra maneira que este último livro da Bíblia ajuda o cristão, é revelando as minúcias acerca do futuro, apresenta um panorama ou perspectiva dos eventos do fim da história que de outro modo o estudante da palavra não teria. Então, ele não é um livro que tudo que você vai ler nele vai ser literal. Muitas coisas são literais, algumas são figuradas. E aí é que há um problema das linhas teológicas de pensamento sobre o livro. Existem várias linhas teológicas, e isso é que é o mais difícil. Eu consigo conviver com todas elas, mas isso é com o tempo. A gente vai vivendo e vai aprendendo, vai ouvindo as pessoas. Existem pastores que você fica surpreso, eles acham que a gente já está vivendo um milênio, não é? Alguns acham que tudo é simbólico. Aqueles que acreditam que algumas coisas são simbólicas e algumas coisas são literais. Então a gente vai ver tudo isso que nem está aqui na apostila de hoje. Eu trouxe para vocês um material a mais, porque eu achei que nisso a apostila até ela apresenta aqui, mas ela faz de uma forma muito complexa. Eu acho que é muita coisa para ler. Eu acho que a gente tem que aprender o básico para a gente poder estar dentro do assunto. Esse autor aqui, ele é bem diferente dos outros autores das lições do Ibadeca. Uma verdade de importância sem igual se destaca entre as coisas simbólicas e figuradas, impressionando a pessoa cada vez que lê o Apocalipse. É esta: Jesus Cristo é o vencedor, vencerá todos os inimigos, levará o plano de Deus à sua apoteose triunfante. Então, ele está repetindo o que a gente já falou aqui, que Jesus Cristo é a pessoa central do livro de Apocalipse, né? No Apocalipse, 4 parágrafos, no Apocalipse, João descreve a maneira como Cristo irá se manifestar de forma visível e gloriosa. Próximo parágrafo. Há outras declarações no Evangelho de João acerca do futuro que este livro amplia. Fala da vida eterna e da perdição eterna. Ok? João fala isso, fala da vida eterna para aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. E Apocalipse fala da mesma coisa. Página 26. Virá o tempo, segundo parágrafo, em que ele chamará o juízo de todos os seres humanos e separará salvos e condenados. Então aqui está mostrando que o livro de Apocalipse mostra os condenados e aqueles que hão de ser salvos, ok? O destino das almas. O livro de Apocalipse, ele fecha com chave de ouro o plano de Deus para a humanidade, já na Nova Jerusalém. Agora, a maior parte do Apocalipse mostra Jesus Cristo entronizado, julgando os habitantes do mundo. Quinto parágrafo, nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, o juízo começa com a casa de Deus, mas Apocalipse 6, do 1, do 19 e 21, lemos sobre o juízo um após o outro, um castigo, uma praga, uma dor, uma pestilência, cada vez mais severa
os busquem a morte, mas ela se distancia deles. Por essa, próxima palavra, por essa razão, o Apocalipse é chamado livro do juízo da vingança. Então o Apocalipse chamado de livro do juízo e da vingança, de terror. Muitos não enxergam nele mais que castigos e pragas, e tem a ideia de que Deus dará um fim à história humana, fazendo com que todo mundo sofra grandes penas. O evento descrito no capítulo 19 mostra os santos e os seres celestiais alegres em ver o julgamento da grande prostituta, dizendo: aleluia, verdadeiros justos são os seus juízos, pois vos julgou. O objetivo deste livro é dar ao mundo a mensagem divina que o fim das coisas acontece. Então o objetivo do livro do Apocalipse é, vou botar aqui o objetivo, o que está escrito aí? Dar ao mundo a mensagem que o fim das coisas se aproxima. Dar ao conhecimento que o fim se aproxima. Esse é o objetivo. O fim está chegando, o fim das coisas se aproxima. Muito bem. Agora, essa parte não precisa anotar, e eu gostaria de falar com vocês dessa parte que não está na apostila, mas que eu acho muito importante. Aliás, ele até passa um pouco na apostila. Existem vários tipos, aí eu quero falar para vocês. Apocalipse, por que é difícil estudar Apocalipse? Porque existem vários pensamentos, existem várias igrejas, existem vários pastores, existem várias cabeças. Então, por exemplo, se você pensa assim, a Assembleia de Deus pensa de um jeito, os batistas pensam de um outro jeito, os presbiterianos pensam de outro jeito, os católicos pensam de outro jeito, os luteranos pensam de outro jeito. O que é mais importante? A interpretação da Bíblia ou a crença em Jesus Cristo? Quer dizer, a interpretação de Apocalipse ou a crença em Jesus Cristo? Crença em Jesus Cristo. Todas essas religiões cristãs, denominações cristãs, eu até estou colocando o catolicismo nisso, acreditam em Jesus. Até o catolicismo. Ok? O catolicismo aceita que Jesus salva? Sim. O catolicismo aceita que Jesus morreu na cruz? Sim. Aceita que Jesus ressuscitou? Sim. Tem os problemas dele lá com a Maria, com os santos, não tem? Mas, no sentido de Apocalipse, existe uma escatologia católica. Da mesma forma, os assembleanos creem de uma forma, e os presbiterianos creem de outra forma. E como fazer, Alexandre? Como fazer, professor? O que eu faço então? Se o católico, se aqui é uma igreja batista, certo? Ela está ligada à Convenção Batista Nacional? CBN, alguém sabe dizer? Nenhuma convenção. Então, os batistas tradicionais, eles têm uma crença. Eu nem sei como é que funciona a crença aqui. Se é dispensacionalista, não sei. Mas eu acredito que seja, porque se está usando essa apostila, é porque tem a linha um pouco parecida com a da Assembleia de Deus. Aqui acredita no arrebatamento da igreja? Sim. Acredita que a igreja não vai passar para arrebatamento?
perguntando o seguinte: aqui a igreja acredita que a igreja vai subir e não vai passar para a tribulação? Mas a posição do pastor, da pastora, eles acreditam que a igreja vai passar ou não vai passar? Que não vai passar. Tá bom. Eu prefiro sempre ficar com o pastor da igreja, tá? Porque eu tenho que seguir a linha da igreja, certo? No sentido de esclarecer. Então essa igreja é uma igreja que acredita que haverá o arrebatamento da igreja e a igreja não irá passar pela grande tribulação, ok? Então é o que a igreja crê como igreja profética, né? Batista, novos começos. Legal? Beleza. Porém, existem vários pensamentos que eu gostaria de citá-los para vocês entenderem como é melhor entender lá fora, ou lá em cima, melhor. Ou então não entender. Vamos lá. Então existem escolas de entendimento do livro do Apocalipse. A primeira é uma escola chamada escola, não precisa anotar que eu vou dar isso para vocês no WhatsApp, tá? Escola preterista. O que é aquele preterista? O preterista, ele não tem nada a ver com preto não, tá, gente? Senão daqui a pouco o pessoal do PT vai dizer que é racismo. Olha, tá racismo! Não, escola preterista é aquele que acredita que o Apocalipse já aconteceu. Isto é, as coisas que o livro apresenta, as coisas que o livro era para aquela época. João escreveu as cartas para as igrejas de lá da Ásia, que eu desenho aqui, da Ásia Menor. Então, ele escreveu para aquele tempo, para aquele povo, para aquelas pessoas que estavam ali, e ele estava falando para aquele pessoal. Ok? Então não tem nada a ver com o irmão, não tem nada a ver com a irmã, não tem nada a ver com a irmã Basti, não tem nada a ver comigo. Para o preterista, ele acredita, eu vou ler aqui para vocês, preterista, considera a interpretação histórica do Apocalipse, relacionando o autor com o público. João destinou seu livro para as verdadeiras igrejas que enfrentavam terríveis problemas no século I. Partindo desse pressuposto, os preteristas acreditam que há dois propósitos. Em primeiro lugar, foi para fortalecer a igreja daquela época, do primeiro século. Foi para reforçar a igreja, orientá-la rumo à história redentora. Então, para quem acredita nessa linha de pensamento, o Apocalipse se cumpriu naquela época. Está bem entendido? Ficou bem claro o que é a preterista? Alguma dúvida? Número 2, escola histórica. 2, não, perdão, histórica não, peraí. Preterista não. Escola histórica, desculpa, escola histórica. Este método encara o Apocalipse como uma profecia simbólica de toda a história da igreja até a volta de Cristo e o fim dos tempos. Assim, o livro do Apocalipse é uma profecia da história do reino de Deus, desde o primeiro advento de Cristo ao segundo advento. O livro é rico em símbolos, imagens, números. Ele está dividido em sete sessões paralelas, 7 candeias, 7 trombetas, 7 taças. Então, para a escola histórica, ou historicista, eles acreditam que o livro do Apocalipse, ele nada mais, nada menos que um livro da Bíblia, que pega a história de Deus para os homens e vai apresentando os seus símbolos, é tudo simbólico. Por exemplo, as igrejas mais tradicionais, presbiteriano, congregacional, que é uma igreja mais calma, suave, Jesus está chamando,
Então essas igrejas acreditam mais nisso. Ok? E a escola futurista. Calma. A escola futurista, que é provavelmente o que essa igreja crê, é o que eu creio. Olha o que a escola futurista diz. Quando eu falo escola, é a crença em como se lê o livro de Apocalipse, como se vê. Uns veem, como já aconteceu naquela época, outros veem com um fato histórico, com simbologias, e esse terceiro é o que a gente, 90% crê, que é a escola futurista. Tudo que é profetizado no livro, a partir do capítulo 4, tem a ver com os últimos dias, sem nenhuma aplicação da história da igreja. O ponto de vista futurista divide-se em duas correntes: futurista moderado e futurista extremo. Embora haja grandes diferenças de interpretação entre as duas vertentes, elas concordam no propósito que o livro do Apocalipse descreve a consumação do propósito redentor no fim dos tempos. Então, a escola futurista acredita que depois do capítulo 4, a gente está vivendo isso. Quem crê nesse pensamento? Nós estamos vivendo o Apocalipse já. Essa história parece que foi escrita por ateu, essa visão histórica. Mas é por isso que muitas igrejas, muitos pastores presbiterianos, pastores normalmente calvinistas, presbiteriano, luterano, anglicano, que era aquela igreja da Inglaterra, não acredita no Apocalipse literal. Não acredita, por exemplo, no que Israel está passando hoje. Israel está vivenciando fatos que o Apocalipse apresenta. Estamos vivendo algum momento da história do livro do Apocalipse hoje. Ok? Então, essa é a escola futurista. Então, vamos relembrar aqui. Preterista. Já aconteceu naquela época. É para aquela época. É igual algumas pessoas acreditam que o batismo do Espírito Santo, falar em línguas, foi só naquela época. Hoje em dia o pessoal fala em língua, é tudo bobagem, né? Alguns acreditam nisso, não acredito não, tá? Quem fala em língua é porque está muito emocionado, ou está influenciado ao problema psicológico. Essas igrejas normalmente são igrejas mais tradicionais, tá? Que não acreditam nisso. Às vezes nem o próprio membro é assim. A minha avó, por exemplo, minha avó era presbiteriana do pé roxo. Mas minha avó, ela falava em línguas. Morreu presbiteriana. Tem uma estátua da minha avó em frente à catedral presbiteriana. Botaram a estátua dela lá. Então, nunca falta a igreja. Essa não falta a igreja. De tão presbiteriana que ela era. Mas, ela era usada por Deus para pegar. Chegava na casa dela, meus tios todos entravam direto no quarto dela, ela ia lá dar conselho, pregava a palavra. Mas a doutrina, quando a gente fala aqui, os presbiterianos, isto é, a doutrina presbiteriana crê, por exemplo, que nós estamos vivendo o milênio. Não, perdão, que o milênio são amilenistas. A gente vai falar sobre isso aqui na frente. Não acreditam no milênio. Então, os futuristas somos nós. Acreditamos que hoje vivemos o Apocalipse e ainda muita coisa vai acontecer. Ok? Está entendido tudo isso? Decorado? Posso tentar? Vamos lá. Agora, em relação ao milênio. O que é o milênio? O milênio, o livro de Apocalipse fala que são 1000 anos de paz que vão acontecer. Vão acontecer 1000 anos de paz. Jesus irá voltar fisicamente na terra, vai pisar na terra e vai reinar durante 1000 anos na terra. A Bíblia diz que nessa época o leão vai tomar água do lado de um carneirinho. Hoje é possível? Bota o leão do lado do carneirinho, isso aí vai acontecer. Então, o milênio vai ser 1000 anos de paz.
Então, para esse entendimento, nem todo mundo pensa igual. Por isso que existem 4 correntes. 4 correntes de entendimento disso. Vamos lá, correntes. Primeira, pré-milenismo histórico. Defende a segunda vinda de Cristo como sendo depois da grande tribulação. Então, Jesus, ele virá antes do milênio, ok? Isto é, amanhã. Jesus virá amanhã, vai levar depois que acontecer o milênio. Número 2, amilenismo. O amilenista defende que o milênio não é literal, de 1000 anos, e sim espiritual. E aconteceu quando Cristo veio. Então, por exemplo, os presbiterianos acreditam que nós estamos no milênio. O pastor, até muito bom pastor, eu gosto muito de assistir muitas aulas dele, Augusto Nicodemos, já ouviu falar desse pastor? Sim. Ele acredita que nós estamos vivendo o milênio. Alguém viu aí um leão comendo com um carneirinho? O diabo está a Bíblia diz que no milênio o diabo ia ser preso. O diabo está preso, irmãos? É difícil acreditar que nós estamos vivendo o milênio. Porque a Bíblia diz que o diabo vai ser amarrado no milênio e ficar 1000 anos preso. E o diabo está solto, irmãos. O que a gente tem visto aí, pelo amor de Deus. Então, é uma linha que a gente respeita, quem acredita nisso, mas a gente vê que não tem muito sentido. Pós-milenismo defende a segunda vinda de Cristo, sendo pós-tribulacional. Também uma interpretação não literal. Isto é, o pós-milenista diz o seguinte, que a igreja vai passar pela grande tribulação e só depois vai ser arrebatada, entendeu? Entendeu? Então, um acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação, arrebatada, vai acontecer a grande tribulação, o mundo vai passar por tudo. Número 2, amilenista, já aconteceu. Já aconteceu, a igreja já passou pela grande tribulação, foi quando a igreja foi perseguida, quando as pessoas viviam nas cavernas, quando a igreja católica perseguia as feiticeiras, a Inquisição. Eles acreditam assim. E o pré-milenismo o anticristo vai aparecer, a igreja vai estar aqui e ele vai perseguir a igreja, todas as igrejas. Então, o que essa igreja aqui acredita que crê é que nós vamos ser arrebatados, não vamos passar pela tribulação. O pastor tem ensinado isso aqui? Sim? Se ele tem ensinado que a igreja vai ser arrebatada. Aqui canta, eu vou subir, né? Não? Não prega isso não? Não, eu sei, eu vou fazer o seguinte, creio que a igreja vai subir, vai arrebatar. Não tinha aquela brincadeira quando eu era criança, que eu perguntava assim, irmão, desculpa, seu nome, irmão? Leonel. Irmão Leonel, quando Jesus vier, o seu irmão vai ficar feliz? E aí? Vai ficar feliz? Eu não, eu vou subir feliz, não vou ficar feliz não. Tá vendo? É uma brincadeira de fazer quando era criança, né? Que ninguém vai ficar feliz, vamos subir felizes. Por quê? Jesus vai arrebatar. Por exemplo, a Igreja Universal acredita que a igreja vai ser arrebatada. Vai ficar triste, né? Vai ficar triste, feliz não vai ficar não, né, meu irmão? Então, essas são as linhas de pensamento que hoje em dia as igrejas acreditam. Agora, não é motivo para não acreditar que ela não seja uma igreja abençoada, a igreja presbiteriana abençoada, os luteranos são abençoados, os americanos são abençoados, a igreja Assembleia de Deus, Batista, não importa. Isso não tem nada a ver com salvação, irmão. Isso é importante a gente frisar. Não, minha tia acredita que a gente já está no milênio. E para mim está perdida. Não tem nada a ver com salvação. É apenas uma crença.
que os teólogos acreditam, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Ninguém vai sair daqui dizendo que ele não vai para o céu porque é amilenista. Tem também quem crê que vai ser arrebatado no meio, né? Então, são os pós-milenistas. Vai ser que a igreja vai passar, vai estar na tribulação, aí Jesus de repente vai pegar e vai levar tudo. A Bíblia fala que os 144 mil estarão na tribulação. Aí sim, são 144 mil judeus que serão arrebatados e chegarão no céu. Não são os testemunhos de Jeová, tá? A testemunha de Jeová diz que eles são 144 mil. Meu Deus do céu! A Bíblia diz que eles serão virgens. Tem algum testemunho de Jeová virgem, assim, dentro do meio dos. São tudo casados, tem filho, né? Normalmente foram jovens. Então, não creio nisso não. Vamos lá, página 27. Então, vamos fazer aqui um resumão. O Apocalipse fala a principal tema do Apocalipse. Qual o principal personagem do Apocalipse? Jesus Cristo. Jesus Cristo usou qual ser para anunciar a João? Um anjo. Qual é o objetivo do Apocalipse? Qual é a linha a narrativa do Apocalipse? A administração e alento. Está ensinando e ele está dando um consolo para a igreja. Vocês vão morar na grande Jerusalém. O Apocalipse, ele pode ser reduzido como juízo e vingança. Tudo que o homem fez no passado, ok? E o objetivo, dar ao mundo conhecimento que o fim se aproxima, ok? Podemos agora para a segunda parte aqui? Também, em relação a esse monte de teoria dessa, né? Você falou que não importa, não tem nada a ver com salvação, né? Portanto, não é Jesus. Isso. Né? Porque os planos de Deus não se cumpriram do jeito que ele escreveu, do jeito que ele, independente de como o homem, com a sua boa inteligência, né? Infinita sabedoria, conseguiu entender. Perfeito. E tem um detalhe, por exemplo, vou dizer a vocês. Tem igreja que acredita, por exemplo, tem um texto lá em Apocalipse, não sei se é o 16, da mulher e dragão. Alguns acreditam que a mulher simboliza a igreja. Outros acreditam que a mulher simboliza Israel. E outros acreditam, os católicos, por exemplo, acreditam que seja Maria, Nossa Senhora. Por quê? Porque a mulher está grávida. Tanto é que tem imagem, né? Os católicos usam a imagem da Maria com estrela na cabeça. Já viu? Então, porque é o que o livro fala. E ela cria asas e voa, né? Foge do dragão. Então eles acreditam que é Maria. Alguns acreditam que é a igreja. Alguns acreditam que é Israel. E eu já ouvi meu ex-pastor dizendo que seria a sabedoria. Seria um conceito, não seria uma pessoa específica. Então, várias crenças. Eu só tenho contra achar que é Maria, e eles não utilizam isso de uma forma teológica, mais idolátrica. Né? Eu acredito que seja a igreja sendo perseguida. Então, por quê? Porque ela vai ser perseguida, não é isso? E a terra vai abrir e vai defendê-la, né? Vai protegê-la. Né? Então, várias crenças, tá, gente? Cada um tem o direito de crer no que deseja. Eu creio que seja, eu já creio que fosse a sabedoria, hoje eu creio que seja Israel. Israel sempre perseguida para ser destruída. Né? Mas cada um tem uma crença, não tem problema nenhum. Lembrando sempre que a gente não pode. A crença do livro de Apocalipse não tem nada a ver com salvação, ou com ser um crente melhor ou pior. Tá? Vamos lá. Autor. O livro refere-se 4 vezes
falando, por exemplo, Ireneu vê que Policarpo, que foi apóstolo de João, referiu-se a João escrevendo o Apocalipse. Quem foi Policarpo? Policarpo foi um discípulo de João. E os discípulos dos discípulos são conhecidos na história da igreja. Você estudou a história da igreja? Na história da igreja, então, provavelmente vocês viram uma expressão chamada pais da igreja, ou patriarcas, os pais da igreja, que são os discípulos dos discípulos. Um dos discípulos de João era Policarpo, ele foi queimado vivo. Tá? Uma fogueira. E aí fala assim, nega Jesus. Ele fala, não nego Jesus. Aí ele fala assim, nega Jesus, eu não nego Jesus. Aí ele falou assim, nesses 98 anos que eu estive com Jesus, ele nunca me abandonou. Por que o abandonaria hoje? E eles queimaram ele, mataram ele. Policarpo afirma em seus escritos de que foi João que escreveu o livro de Apocalipse, ok? O livro relata circunstâncias históricas do reinado de Domiciano, que exigiu que seus súditos lhe chamassem de Senhor e Deus. Sem dúvida, o decreto do imperador estabeleceu um confronto entre os que dispunham a adorá-lo e os crentes fiéis, que confessavam que somente Jesus era Senhor e Deus. Então, João foi mandado para a ilha de Patmos por Domiciano, que era um imperador da época, um terrível imperador que perseguiu muito a igreja. Ele era terrível. Se você estudar sobre Domiciano, sobre os imperadores, vai ver que o Domiciano é um dos piores. Depois tem Nero, que enlouqueceu, mas Domiciano foi um dos piores e mandou prender João na ilha de Patmos. Continuando aqui. Cremos que o escritor do livro de Apocalipse é o mesmo João que escreveu o quarto evangelho, que leva o seu nome. Não vemos razão para duvidar disso. Confessamos que não há aqui tantos indícios que é a obra de um pobre pescador sem preparação acadêmica. Embora João não tenha estudado em Jerusalém como Gamaliel, como Paulo, contudo não devemos deduzir que João era iletrado, como componente do Sinédrio dizia. Então, João teve a sua época de que ele era iletrado. Só que quando João escreveu o livro do Apocalipse, data-se que ele tinha entre 95 a 103 anos. A pessoa, na sua terra juventude, porque cresce que João era aquele João que estava ao colo, deitava-se ao lado de Jesus, era o mais novo dos discípulos. Lembram que Pedro quis se meter na vida de João, quando Jesus tinha ressuscitado, perguntou, esse aí, Jesus. Lembra? Jesus estava lá fazendo lá o peixe, aí, e esse aí, Jesus, quer saber da vida dos outros? Aí Jesus, que te importa que esse aqui fique? Jesus já estava dizendo o seguinte, esse aqui vai ser o último a ser morto. Já estava falando, já estava dizendo que ele ia ser o último a ser morto dos discípulos. Ele foi mesmo, né? Ele viveu até 100 anos. Então, provavelmente até 100 anos. Então, João, Deus já tinha um plano com João. Por isso que foi importante João já fosse discípulo mais novo. Se João não tivesse 30 e poucos anos como Mateus tinha, provavelmente, quantos anos João ia ter que ter para escrever o livro? Então Deus permitiu que um adolescente, provavelmente João tinha 15 a 17 anos, quando era discípulo de Jesus. Era um garoto mais novo. Né? E até o jeito de João escrever também tem essa cara de filhinhos. Ele era mais carinhoso, mais cuidadoso. Né? Então
Deus ele sabe por que ele escolheu João para ser o escritor do livro, tá? Página 28. Não se vestia como os estudantes ou discípulos de um reconhecido mestre da capital, de modo que os sinédrios julgaria ele que só tinha cultura ministrada pela escola rural da Galileia. Para os orgulhosos consoles ele era iletrado. João era o discípulo que Jesus mais amava. O Evangelho e suas epístolas falam do amor como um tema predileto, o homem ideal para transmitir a revelação que o Senhor deu a ele em Patmos. Então, provavelmente, João cresceu, provavelmente João aprendeu a escrever, provavelmente João aprendeu a ler. João cresceu em sabedoria, não é? Então, espera-se, e aí é um exemplo para todos nós, que o crente, o servo de Deus, busque o conhecimento da palavra. Nunca deixe de buscar o conhecimento da palavra. Nunca deixe de buscar. Ou você acha que João era iletrado quando foi chamado por Jesus? Você acha que João continuou iletrado até os 98, 99, 100 anos? Claro que não. Também eu não posso dizer e nem afirmar que João ficou igual Paulo. Não. João não ficou igual Moisés, criado nos mais altos conhecimentos do Egito. Ou o próprio Paulo, né, que estudou, era um fariseu, era um homem conhecedor da lei. Não necessariamente. João provavelmente aprendeu a ler, a escrever no grego, a poder fazer a leitura da Torá e para poder escrever. Olha aí quantos livros João escreveu. 5 livros, né? Livro de João, 1 João, 2 João, 3 João e o Apocalipse, certo? Então, 99 anos, bastante para aprender, ok? A ideia de que havia um outro ancião chamado João que escreveu o Apocalipse parece fantasia. Dizer que algum anônimo o fez, atribuiu ao apóstolo, a fim de assegurar a sua aceitação, é apenas uma conjectura. Tem alguns mínimos de pessoas que acreditam que esse não é o João que conheceu Jesus, tá? Que era o discípulo que mais amava. Por que não crer na declaração do próprio livro? A lógica é aceitar que o autor é o mesmo apóstolo e, por conseguinte, crer também que ele foi inspirado como afirmou. João não pretende que a obra seja produto da sua própria sabedoria. Afirma que recebeu a revelação de Jesus Cristo, escreveu o que foi ordenado. Temos aqui a revelação que Deus deu e notificou o seu servo João. Veja como é que ele escreve ao seu servo, a unidade aqui. Então, eu tenho uma revelação das últimas coisas. Não, o seu servo revelou. A referência histórica mais recente do Apocalipse encontra-se nas escrituras de Justino Mártir. Justino Mártir é um escritor, tá? No ano 135 depois de Cristo, volta da metade do século II, ele citou, e foi escrito por João, o apóstolo de Jesus Cristo. Isso é muito importante, gente. Esses autores, no segundo século, terceiro século, quarto século, ano 250, ano 300, é muito importante que a gente tenha escritores seculares, que nada tem a ver com a Bíblia, que nada tem a ver com o cristianismo, falar de Jesus, falar da igreja, falar dos seguidores do Nazareno, falar de João, porque isso corrobora
Você tem, por exemplo, Irineu, você tem Justino Mártir, você tem escritor do livro História dos Hebreus, Flávio José, que corroboram com as narrativas bíblicas. E aqui Justino fala de João. Irineu cita 5 passagens e declara que João foi o autor. Também Pápias, também Clemente de Alexandria, Teófilo de Antioquia, pastor de Hermas, cânon muratório, provando que nos fins do século II, o Apocalipse era assim como um livro apostólico, como parte legítima do cânon do Novo Testamento. Então você vê aqui que isso se manteve nos séculos. Qual a diferença da Bíblia para os outros livros religiosos? Quem sabe? Inspiração. Não. Para o budista, essa resposta não é o suficiente. O budista, vocês que são religiosos, você acredita em inspiração? Não, deixa eu acreditar na inspiração dele. Não, mas é isso que eu estou falando. A resposta que mais deixa o ateu ou o religioso de outra linha é, por exemplo, profecias que se cumprem. Porque até o irreligioso fala, a Bíblia diz que a Terra é redonda. Oi? Entendeu? Aí você pega para o budista e fala assim, lá nos livros Vedas, são os livros dos budistas, nos livros védicos, qual livro védico diz que a Terra é redonda? A Bíblia fala, por exemplo, da chuva, que a água desce do céu, enche as nuvens e as nuvens para lá não torna até cumprir o seu papel. Então a Bíblia fala do ciclo da chuva. Vocês já aprenderam isso na escola? Temos fala. A Bíblia já fala séculos. Então esses argumentos, você fica com um ateu e fala, como é que a Bíblia sabia do ciclo da chuva? A educação cristã trouxe para eles que Paulo Freire não passa de um grande corredor comigo. Eu não tenho muita coisa, mas não faz muito mais, tem muita coisa. Quer ver outra coisa? A Bíblia fala da realidade, que a Terra está no vazio, está estendida no nada. A Bíblia fala do magma pastoso. Você sabe o que é o magma pastoso? O centro da Terra, ele é incandescente, é uma bola de ferro incandescente, líquida. A Bíblia diz que o interior da Terra é como um fogo. Entendeu? Não precisa falar de ferro para o cara porque pega esses termos e aí você apresenta para ele. Todas por exemplo, a Bíblia fala que o governador da Judéia era Pôncio Pilatos, no ano tal. Aí encontram um tablete escrito Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Vão fazer a data? Bate certinho que a Bíblia diz. Isso aí, por isso que eu digo que inspiração, para eu e para você, amém. Eu vou falar até língua se você falar isso. Porque o texto também tem, né? Para eles, os livros védicos são inspiração de Siddhartha Gautama, Buda, né? Mas quando você chega para um cara que não acredita na Bíblia e fala para ele assim, meu filho, a Bíblia fala coisas que o homem não sabia. Você está falando para muito sentido, na internet, se você procurar, está no Sheldon, o Big Bang Theory, eles são totalmente ateus, todos eles. Aí tem um seriado dele que é Pequeno Sheldon. Sim, perfeito.
E outra coisa, a distância da Terra para o Sol, se tivesse uma diferença de não sei quantos centímetros, morreríamos queimados, ou se tivesse ao contrário, morreríamos gelados. Tem uma pausa? Tem uma pausa? Sim. Tem, né? É que horas? 10 para 9 é pausa? Vamos pausar agora? Pode ser. Pode ser? A gente volta daqui a pouco. Nossos comerciais.